Olá pessoal, bem-vindos a mais um novo curso aqui no canal da Universidade da Elétrica. Esse curso que eu venho trazer para vocês é um curso avançado de aterramento. São 5 módulos, na sequência vocês vão ver o primeiro módulo, são 5 módulos de aterramento. E você acessando a nossa plataforma AVA, www.ava.ipt Engenharia, você vai ter acesso ao certificado, à provinha e ao certificado. São 5 módulos que serão postados um a cada dia. Lembrando a vocês que para vocês ao terminarem o curso, querendo obter a certificação, vocês vão pagar o valor de R$50 lá na plataforma AVA, que aqui no descritivo do vídeo vocês podem ver melhor, tá? Então vamos aqui na sequência o nosso módulo inicial. Ela vai permitir que nós possamos fazer a medição da continuidade elétrica das armaduras de um SPDA estrutural. Então é uma sequência de aulas totalmente práticas que vai ajudar vocês. Veja na sequência. Olá pessoal, como eu já tinha comentado, essa aula eu vou mostrar para vocês como que nós devemos fazer as medições de aterramento quando nós utilizamos o método de queda de potencial. Esse método de queda de potencial, esse método de medição de aterramento por queda de potencial, ele é estabelecido na norma NBR 15749, que são os métodos de medição de aterramento. E eu extraí para vocês o método de queda de potencial. Como é que consiste esse método? Esse método consiste em 2 eletrodos, eletrodo P2 e eletrodo C2, onde o eletrodo C2 é o eletrodo de corrente. O termômetro vai injetar uma corrente nesse eletrodo, essa corrente vai penetrar aqui no solo, e o eletrodo P2, que é o eletrodo de potencial, ele vai medir o potencial e a corrente internamente no instrumento, ele divide a tensão pela corrente, ele encontra a resistência. Então, o método de queda de potencial consiste em injetar no eletrodo de corrente, que é o C2, uma corrente, e medir a tensão pelo eletrodo P2. Vai ser medida a tensão e a corrente. Bom, mas como fazer essa medição? A gente deve cravar o eletrodo de corrente, C2, a uma distância mínima de 2 vezes a maior dimensão da malha de aterramento que você está medindo. Por exemplo, essa malha aqui de aterramento tem uma distância maior então 2 vezes essa distância. Por exemplo, se for um hastes em linha, por exemplo, se eu tenho 3 hastes ligadas em linha, espaçadas, por exemplo, em 3 metros cada uma, dá 9 metros. Então, a distância mínima que você vai cravar o eletrodo de corrente é 2 vezes essa distância. Seria 9, 18 metros. Tá? Então, a distância mínima que deve ser cravada, o eletrodo de corrente, é 2 vezes a maior distância da malha. A gente sempre procura colocar mais de 2 vezes a distância, que eu vou mostrar por quê, se vocês não colocarem no mínimo 2 vezes. Bom, então, o primeiro eletrodo é cravado a 2 vezes a distância da malha. O segundo eletrodo, que é o eletrodo que vai movimentar, ele vai movimentar no sentido do eletrodo de corrente e vai movimentar no sentido da malha, tá? Para a gente obter essa curva que eu estou mostrando para vocês. Então, quando a gente caminha com o eletrodo de tensão no sentido da malha, olha o comportamento das medidas. Elas vão aumentando à medida que a gente está chegando próximo aqui dessa distância. Esse eletrodo P2, só relembrando,
ele deve ser cravado a uma distância de mais ou menos 10%. Por quê? A medida que a gente está aqui próximo da malha é essa medida aqui, ó. Eu estou tendo variação na resistência de aterramento. O que nós temos que buscar nas medições é que encontremos o patamar da curva. Geralmente a gente encontra o patamar cujas medições dão uma diferença de 5% entre elas, tá? Esse patamar, você pode encontrar esse patamar na distância D. Por exemplo, se essa distância D for 3 metros, você vai encontrar 3 metros mais 10% de 3,3 metros, você pode encontrar o patamar da curva. E à medida que você vai deslocando o eletrodo de potencial, o que vai acontecer? Ela vai saindo do patamar e a resistência vai aumentando. Então você tem que fazer as suas medições dessa forma e usar o Excel e traçar a respectiva curva da resistência de aterramento, conforme estabelece a própria NBR 15749. Agora, existem medidas que você pode fazer e não encontrar a curva. Aí tem que refazer. O que é refazer a medição? Realocar o C2 mais distante, realocar o eletrodo P2. Por quê? Porque você pode ter interferências. Aqui eu mostro para vocês que o patamar da curva, veja bem, a gente tem aqui um eletrodo, aqui tem outro eletrodo de corrente, aqui eletrodo de potencial, né? Olha no meio, onde eu não tenho interferência, está aqui, ó, o patamar da curva, né? Agora, quando o eletrodo de corrente ele vai estar próximo da malha ou próximo do eletrodo de potencial, a resistência varia muito, né? Então, o que vocês têm que fazer para fazer a medição é procurar sempre esse patamar. Lembrando que a gente considera esse patamar uma diferença na medição em torno de 5% entre uma medição e outra. É assim que se faz a medição por queda de potencial. Pessoal, agora a nossa aula é em campo, aqui na minha residência, né? No jardim aqui eu montei na verdade um experimento para vocês. Foi cravada uma haste de aterramento e essa haste de aterramento eu vou mostrar para vocês como que a gente mede a resistência de aterramento utilizando o método de queda de potencial. Veja na sequência, lembrando que o ambiente aqui é um ambiente controlado. Um eletrodo auxiliar de corrente, onde eu estou passando o mouse aqui, onde circula uma corrente I, que é uma corrente gerada pelo instrumento, né? Uma corrente I, e tem um segundo eletrodo auxiliar, que é o eletrodo auxiliar ou sonda de tensão. E o outro ponto, ponto E, é o ponto onde eu tenho a saída E da garra, que eu vou conectar na minha malha de aterramento. Uma haste de 2,10 metros foi cravada no solo. Essa fita é uma fita onde vai posicionar as estacas, né, de medição. Nós vamos usar o termômetro digital e a medição de aterramento vai agora medindo. Vocês podem observar que eu tenho aqui o eletrodo de corrente, o meu eletrodo de tensão e o meu eletrodo que faz a conexão com o ponto de ensaio. O eletrodo de corrente, ele fica a uma distância de 3 vezes a maior malha do aterramento. Aqui, como eu estou utilizando uma única haste de 2 metros, então eu coloquei o eletrodo de corrente a 7,2 metros, onde vocês podem observar aqui na área do terreno que eu utilizei. Está aqui o eletrodo de corrente e o eletrodo de tensão, eu vou estar variando ele na direção da haste a ser medida, de meio em meio metro, e na direção do eletrodo de corrente também de meio em meio metro. Vamos agora a algumas medições. Primeira medição, pessoal, eu tenho o eletrodo de tensão a 3,5 metros. Olha o valor da resistência de aterramento. Agora eu vou fazer uma variação
do eletrodo de tensão de meio em meio metro na direção da haste e na direção contrária à haste. Vou fazer mais algumas medições. Agora eu vou fazer a 3 metros. Eu venho aqui na minha fita, né? Eu tenho aqui a distância de 3,5. Vou fazer a medição agora a 3 metros. Então, qual vai ser a resistência de aterramento a 3 metros? 96,6. Agora eu vou caminhando na direção da haste a ser medida, agora a 3 metros. A 3 metros, a resistência de aterramento, ela está dando 94,3, ok? Vou deslocar na posição agora o eletrodo de tensão a 2 metros da haste e vamos medir a resistência de aterramento. 93,9. À medida que a gente vai na direção da haste, tende a diminuir a resistência do aterramento, mas a gente tem esse limite, certo? Então eu vou fazer agora variando na direção do eletrodo de corrente e vou colocar no slide aí para vocês a resistência de aterramento. Então, pessoal, vocês viram todo o preparativo, né, para fazer as medições de aterramento. Então, eu mostrei no vídeo para vocês uma medição, foram realizadas 12 medições naquele canteiro, onde vocês puderam observar a distância do eletrodo de corrente para o ponto de medição, 7,2 metros. As resistências de aterramento medidas foram, o primeiro ponto seria a 1 metro, 88 ohms, depois 91,2, 94, 94,8, 96,8, 97,8, 98,9 ohms, 100,4, 103,6, 108,2 e 117. À medida que a gente aproxima do eletrodo de corrente, a resistência vai aumentando, fazendo aquela curva ascendente. Seria a resistência de aterramento daquela haste naquele canteiro onde eu fiz os ensaios para vocês. A gente pega as medições que dê no máximo aí 10% de diferença entre elas, né? Então, aqui a resistência de aterramento, vocês podem observar que ela seria nesse ponto aqui, a média dessas três medições, ok? 96,8, 97,8, 98,8. Tira a média disso aqui, você tem a resistência do aterramento. O nosso foco é mostrar a resistência do aterramento de uma haste naquele terreno que vocês viram. O terreno utilizado para fazer as medições de resistividade é um terreno de 4,5 por 10 metros. E eu vou estar em campo dando exemplo de 2 medições, ou seja, fazendo 2 medições para vocês, no ponto central, ponto A, e no ponto B. Essas medições serão tabuladas e a gente vai identificar qual é o valor da resistividade do terreno. Pois com isso é possível a gente fazer um projeto adequado para o sistema de aterramento. Então, para efeito didático e exemplo, eu vou estar fazendo 2 medições. Como eu já tinha comentado anteriormente, é importante que se faça vários pontos de medições com espaçamentos de 1, 2, 4 e assim sucessivamente entre as estacas. Primeiro ponto, ponto A e ponto B. Para realizar as nossas medições, nós vamos utilizar o instrumento MTD20KE, que é um termômetro digital e medidor de resistividade do terreno. Olá, bom dia pessoal. Eu estou mostrando agora para vocês a área na qual vamos efetuar a medida de resistividade do terreno. Eu separei um pedaço de um terreno aqui de 4,5 por 10, ou seja, 45 metros quadrados, só para mostrar para vocês como que a gente faz a medição
da resistividade desse terreno. Essa medição de resistividade, ela ajuda na hora do dimensionamento do sistema de aterramento. Pessoal, então agora vamos efetuar a primeira medição, onde vocês têm as estacas. Eu fiz o posicionamento entre as estacas, são 4 estacas de 1 em 1 metro cada uma das estacas. Vocês podem estar observando, eu dividi o terreno, que é de 4,5 por 10, coloquei, estou fazendo a medição no centro do terreno, nesse pedaço de terreno que eu utilizei. Agora vocês podem observar, está tudo posicionado, eu vou fazer a primeira medição. O instrumento aqui, ele está na escala de Rho aqui, que é a resistividade, e coloquei na escala de 2000. Agora eu vou dar o start e vamos ver qual o valor que a gente vai encontrar aqui. A gente aguarda alguns instantes. Então a medição é 376. Então essa foi a primeira medição. Vamos fazer uma segunda medição com o distanciamento das estacas de 2 metros em outra posição do terreno. Agora vamos para a segunda medição. Na parte extrema do terreno, as estacas posicionadas a 1 metro de distância. Vamos ver qual vai ser a resistividade. R$ 332 na parte extrema do terreno. Agora vamos fazer a última medição no meio do terreno de 2 em 2 metros entre as estacas. Pessoal, agora vamos encontrar os valores da resistividade aplicando a fórmula de Palmer. Claro que estamos utilizando o método de Wenner. Então, com os valores medidos, nós vamos aplicar, com os valores medidos pelo método de Wenner, vamos aplicar a fórmula de Palmer. A leitura que nós vimos anteriormente, nós fizemos em 2 pontos, tivemos 2 leituras. Aquela leitura que o instrumento apresenta é a leitura R, como nós já vimos anteriormente, que é a leitura que está no Mega, ou seja, que está no instrumento da Megabras. O A é o espaçamento entre as hastes, eu estou usando um espaçamento de 1 metro. P é a profundidade das minhas estacas cravadas no solo, as estacas são de 50 centímetros e eu cravei. Vocês podem ter visto na parte prática, eu cravei em média 40 centímetros no solo. Aplicando a fórmula de Palmer, eu consigo identificar qual é o valor nos 2 pontos medidos da resistividade. Então essa é a equação de Palmer, onde A é o espaçamento, estamos usando 1 metro de espaçamento entre as estacas, e R é o valor medido pelo instrumento. P é a profundidade. Então, aplicando a fórmula de Palmer, eu posso ter a forma simplificada. No nosso exemplo, eu vou estar utilizando a fórmula de Palmer mais precisa. Por quê? Porque a estaca tem uma profundidade de 40 centímetros cravada, e não atende a essa questão aqui, de A maior do que 20 vezes P. Então, eu uso essa fórmula que é mais precisa, a fórmula de Palmer. Posso usar ela em qualquer distância, que ela é mais precisa. Mas existem casos que a distância entre as estacas é muito maior do que a profundidade da estaca. Aí eu utilizo essa fórmulazinha simplificada de Palmer. As estacas, elas foram cravadas, são estacas de 50, eu cravei 40 centímetros no solo. E aí, como os valores de medição, a medição 1, qual foi o valor da medição 1? 376 ohms. E a medição 2, que é no extremo do terreno, aqui é no meio do terreno, 376 ohms. Medição 2, 332. Aplicando esse valor de R, esses 2 valores de R, podemos encontrar a resistividade Rho1, cujo valor de Rho1
é o valor de 2.892,95 ohms por metro. E o Rho2, que é a medição 2, qual foi o valor da medição 2 que vocês viram anteriormente? 332 ohms. Logo, a minha resistividade é 2.554,42 ohms. Para título de exemplo, qual seria a resistividade desse meu terreno? Eu peguei a média, mas se eu vou fazer um projeto de aterramento, eu pegaria o ponto aqui, por exemplo, de maior resistividade, que deu 2.892,95. Então, dessa forma, vocês entenderam toda a metodologia de medição e o final, que é o cálculo, efetivamente, da resistividade do solo, que vai te permitir fazer um cálculo adequado do seu aterramento, prever qual a área do aterramento, quantas hastes você vai estar utilizando no aterramento. Então, dessa forma, vocês tiveram a noção de como verificar e como medir e como calcular a resistividade do terreno. Então, eu preciso utilizar um instrumento cujo método utilizado de medição é o método de Werner. Aplicamos a fórmula de Palmer para encontrar a resistividade em ohms por metro. Dessa forma, vocês já sabem como identificar e como mapear a resistividade do solo. Mais à frente, eu vou lançar mais aulas relativas à resistividade. O importante é que fica nessa aula qual o instrumento que eu utilizo para fazer a medida de resistividade, como mapear e tabelar essa resistividade para terrenos, áreas de 10 mil metros quadrados, por exemplo. Você tem que segmentar em vários pontos e realizar, no mínimo, 5 medições. O correto é realizar um conjunto grande de medições, tabelar esses valores de medição, e esses valores de Rho vocês podem aplicar em um determinado software e fazer a estratificação do solo, para você fazer um projeto mais adequado no sistema de aterramento. Cangu preparada para a missão. Estamos aqui na Reserva Nacional de Brasília, fazendo uma estratificação de solo, para que seja feita a instalação. Aqui vai ter uma antena, e essa antena vai pegar o sinal dos satélites para fazer o monitoramento da Amazônia. Então aqui vai ser uma antena instalada por uma empresa de Curitiba, e nós da IPT Engenharia fomos contratados para fazer a parte de estratificação do solo, a medição, para ver como é que está a resistividade. Então a gente começou os trabalhos agora, nesse momento aqui, para fazer essa verificação. Vamos ver se o sol também ajuda a gente aqui, porque o céu está bem aberto. Estamos fazendo aqui, fazendo a estratificação do solo para a instalação de uma antena para recepção de satélite. Cuidado aí, Leandro. Dá com cobra. Aí tem cobra demais. A bolsa tá aí, Leandro? Oi? Tá na porta lateral ali. A bolsa. Da galerinha. Da galerinha aí do YouTube. É. Está aqui. Quer que você falou comigo? É aqui. Não, se tivesse fazer uma leitura assim. Quer? Primeiro é 16? Não, lá, você ficou uma lá? Ó, o da ponta de cá é o verde. Eu bati ali, o 48 tá ali. Se quiser colocar o verde lá, Você dá a vez pra você? vê isso aqui. Vai ser o da ponta aqui, né?
Sabe que você vem por lá também? Pode ficar? Não, vou ficar à vontade. Não importa, hein? Não. Nem eu. Mas é quente. Nossa senhora. Pô, agora aqui a gente tá com... Chega a 25, 26, ela tá com 37 agora nessa época do ano, pô. Tá louco? Ah, você quer tirar a foto da parede primeiro? Não. Tá te esperando. É, eu acho Tem um solto. que vermelho lá então. Dificuldade para fazer essa medição é Matar um pouco. desmatar, né? Estratificação do solo. 12, 24, 36, 48. Medições, ou seja, fazendo duas medições para vocês, no ponto central, ponto A, e no ponto B. Essas medições serão tabuladas e a gente vai identificar qual é o valor da resistividade do terreno. Pois com isso é possível a gente fazer um projeto adequado para o sistema de aterramento. Então, para efeito didático e exemplo, eu vou estar fazendo duas medições. Como eu já tinha comentado anteriormente, é importante que se faça vários pontos de medições com espaçamentos de 1, 2, 4 e assim sucessivamente entre as estacas. Primeiro ponto, ponto A e ponto B. Para realizar as nossas medições, nós vamos utilizar o instrumento MTD20KE, que é um termômetro digital e medidor de resistividade do terreno. Olá, bom dia pessoal. Eu estou mostrando agora para vocês a área na qual vamos efetuar a medida de resistividade do terreno. Eu separei um pedaço de um terreno aqui de 4,5 por 10, ou seja, 45 metros quadrados, só para mostrar para vocês como que a gente faz a medição da resistividade desse terreno. Essa medição de resistividade, ela ajuda na hora do dimensionamento do sistema de aterramento. Pessoal, então agora vamos efetuar a primeira medição, onde vocês têm as estacas, e eu fiz o posicionamento entre as estacas. São 4 estacas de 1 em 1 metro cada uma das estacas. Vocês podem estar observando, eu dividi o terreno, que é de 4,5 por 10, coloquei, estou fazendo a medição no centro do terreno, nesse pedaço de terreno que eu utilizei. Agora vocês podem observar, está tudo posicionado, eu vou fazer a primeira medição. O instrumento aqui, ele está na escala de Rho aqui, que é a resistividade, e coloquei na escala de 2000. Agora eu vou dar o start e vamos ver qual o valor que a gente vai encontrar aqui. A gente aguarda alguns instantes. Então a medição é 376. Então essa foi a primeira medição. Vamos fazer uma segunda medição com um distanciamento das estacas de 2 metros em outra posição do terreno. Agora vamos para a segunda medição. Na parte extrema do terreno, as estacas posicionadas a 1 metro de distância. Vamos ver qual vai ser a resistividade. — 332 na parte extrema do terreno. Agora vamos fazer a última medição no meio do terreno, de 2 em 2 metros entre as estacas. Pessoal, agora vamos encontrar os valores da resistividade aplicando a fórmula de Palmer. Claro que estamos utilizando o método de Wehner. Então, com os valores medidos, nós vamos aplicar
né, com os valores medidos pelo método de Werner, vamos aplicar a fórmula de Palmer. A leitura que nós vimos anteriormente, nós fizemos em 2 pontos, tivemos 2 leituras. Aquela leitura que o instrumento apresenta é a leitura R, como nós já vimos anteriormente, que é a leitura que está no Mega, ou seja, que está no instrumento da Megabras, né? O A é o espaçamento entre as hastes, eu estou usando um espaçamento de 1 metro. P é a profundidade das minhas estacas cravadas no solo. As estacas são de 50 centímetros e eu cravei, vocês podem ter visto na parte prática, eu cravei em média 40 centímetros no solo. Aplicando a fórmula de Palmer, eu consigo identificar qual é o valor nos 2 pontos medidos da resistividade. Então, essa é a equação de Palmer, onde A é o espaçamento, estamos usando 1 metro de espaçamento entre as estacas, e R é o valor medido pelo instrumento. P é a profundidade. Então, aplicando a fórmula de Palmer, eu posso ter a forma simplificada. No nosso exemplo, eu vou estar utilizando a fórmula de Palmer mais precisa. Por quê? Porque a estaca tem uma profundidade de 40 centímetros cravada, né? E não atende a essa questão aqui, ó, de A maior do que 20 vezes P. Então, eu uso essa fórmula que é mais precisa, a fórmula de Palmer. Posso usar ela em qualquer distância, que ela é mais precisa. Mas existem casos que a distância entre as estacas é muito maior do que a profundidade da estaca. Aí eu utilizo essa fórmulazinha simplificada de Palmer. As estacas, elas foram cravadas, são estacas de 50, eu cravei 40 centímetros no solo. E aí, como os valores de medição, a medição 1, qual foi o valor da medição 1? 376 ohms. E a medição 2, que é no extremo do terreno, aqui é no meio do terreno, 376 ohms. Medição 2, 332. Aplicando esse valor de R, esses 2 valores de R, podemos encontrar a resistividade ρ1, cujo valor de ρ1 é o valor de 2.892,95 ohms por metro. E o ρ2, que é a medição 2, qual foi o valor da medição 2 que vocês viram anteriormente? 332 ohms. Logo, a minha resistividade é 2.554,42 ohms. Para título de exemplo, qual seria a resistividade desse meu terreno? Eu peguei a média, mas se eu vou fazer um projeto de aterramento, eu pegaria o ponto aqui, por exemplo, de maior resistividade, que deu 2.892,95. Então, dessa forma, vocês entenderam toda a metodologia de medição e o final, que é o cálculo, né, efetivamente, da resistividade do solo, que vai te permitir fazer um cálculo adequado do seu aterramento, prever qual a área do aterramento, quantas hastes você vai estar utilizando no aterramento. Então, dessa forma, vocês tiveram a noção de como verificar e como medir e como calcular a resistividade do terreno. Então, eu preciso utilizar um instrumento cujo método utilizado de medição é o método de Werner. Aplicamos a fórmula de Palmer para encontrar a resistividade em ohms por metro. Dessa forma, vocês já sabem como identificar e como mapear a resistividade do solo. Mais à frente, eu vou lançar mais aulas relativas à resistividade. O importante é que fica nessa aula qual o instrumento que eu utilizo para fazer a medida de resistividade, como mapear e tabelar essa resistividade para terrenos, áreas de 10 mil metros quadrados, por exemplo. Você tem que segmentar em vários pontos e realizar, no mínimo, 5 medições. O correto é realizar um conjunto grande de medições, tabelar esses valores de medição, né? E esses valores de ρ, vocês podem
aplicar em um determinado software e fazer a estratificação do solo, para você fazer um projeto, né, mais adequado no sistema, de acordo com o tipo do solo, a idade do solo, né? E existem casos em que é necessário fazer um tratamento químico do solo com o objetivo de reduzir a resistividade desse solo. Reduzindo a resistividade, vocês viram na aula 1, na parte 1, que reduzindo a resistividade, você vai reduzir a resistência do aterramento. Essa aula eu vou fazer um experimento para vocês com uma haste de aterramento cravada, fazendo o tratamento dessa haste. Meço a resistência sem o tratamento, né? E meço a resistência com o tratamento. Os produtos existentes no mercado para redução da resistividade é o Fast Gel, é o Aterra Gel que eu vou utilizar, é o Gen 50, né? Esses produtos geralmente eles vêm em pacotes de 12 quilos. O Aterra Gel, para vocês terem ideia, um pacote de 12 quilos custa R$ 29,00, né, aqui em Brasília, né? Então, esses produtos visam reduzir a resistividade do solo e isso vai reduzir a resistência de aterramento. No meu experimento, eu vou aplicar o Aterra Gel. Bom, o que é o Aterra Gel? O Aterra Gel, pessoal, ele é um composto para aterramento natural, né? À base de silicato hidratado de alumínio. Então, ele é à base de silicato hidratado de alumínio. Ele vai reduzir a resistividade do solo. Isso reduz a resistência do terreno, né? A resistência de aterramento. Então, ele reduz a resistividade do solo e ainda atua como despolarizante sobre os componentes do aterramento. Ele possibilita um aterramento com baixo valor de resistência elétrica, ele controla os gradientes de potenciais, né, com a redução dessa resistência, né? O valor da resistência fica mais estável, né? Devido ao efeito higroscópio, né, mesmo com variações sazonais, né, da resistência e da resistividade. Então, ele eleva a vida útil dos componentes, né, além da proteção contra a corrosão desses componentes. Ok? Então, a nossa aula, essa última parte da aula, eu vou medir aterramento sem o Aterra Gel. Primeira parte, medição do aterramento sem Aterra Gel. Vou levantar a curva da resistência sem Aterra Gel. Depois eu vou aplicar Aterra Gel. Vou mostrar como que se aplica o Aterra Gel. Bom, o Aterra Gel aplicação, você vai fazer primeiramente um furo de 80 centímetros no solo de diâmetro por 80 centímetros de profundidade. Aqui no meu experimento, vocês vão ver que eu não fiz o buraco de 80 por 80, porque o espaço que eu tinha para fazer o ensaio era curto. Então, eu fiz no meu ensaio, vocês vão ver, um buraco de 44 por 40 e a profundidade de 32 centímetros, tá? Mas em locais com condições de fazer isso, 80 por 80, esse é o primeiro passo. O segundo passo aqui, você vai colocar 20 litros de água dentro desse buraco, vai aguardar a absorção dessa água pelo solo, ok? Terceiro passo, você vai pegar o Aterra Gel, né, na terra, misturar o Aterra Gel com a terra, né, misturou a Aterra Gel com a terra, mistura bem, joga dentro da haste aqui, a haste fica com uma parte superior para fora, no meu caso eu deixei para fazer a conexão. Aqui depois vocês vão colocar mais 20 litros de água, né, junto com já o Aterra Gel misturado. Vocês vão fazer uma mistura, né, vai misturar até ele ficar uma pasta ou geleia, como se estivesse fazendo uma massa para reboco, ela vai ficar bem pastosa, né? Aí no quinto passo, uma vez já está bem pastosa, o resto da terra você coloca por cima, tá? Sempre vai deixar um contato aqui para você conectar o seu aterramento. Ok, pessoal? Então, é dessa forma que a gente faz a aplicação do Aterra Gel. Então, agora, vejam na sequência os vídeos.
Esse primeiro é a medição do aterramento sem o aterragel e, na sequência, com o aterragel. Então, pessoal, o objetivo dessa aula é fazer a medição de aterramento sem o aterragel, que é o produto químico que reduz a resistividade do solo. Então, eu vou medir aqui para vocês uma haste de 2,10 metros foi cravada no solo. Essa fita é uma fita onde vai posicionar as estacas, né, de medição. Nós vamos usar o termômetro digital e a medição de aterramento vai ser sem o produto químico, que é o aterragel, sem o aterragel, ok? E ele vai determinar a diminuição da resistência de aterramento. Por enquanto, vamos fazer a medição sem o aterragel. Então, agora medindo, vocês podem observar que eu tenho aqui o eletrodo de corrente, o meu eletrodo de tensão e o meu eletrodo que faz a conexão com o ponto de ensaio. O eletrodo de corrente, ele fica a uma distância de 3 vezes a maior malha do aterramento. Aqui, como eu estou utilizando uma única haste de 2 metros, então eu coloquei o eletrodo de corrente a 7,2 metros, onde vocês podem observar aqui na área do terreno que eu utilizei. Está aqui o eletrodo de corrente e o eletrodo de tensão, eu vou estar variando ele na direção da haste a ser medida, de meio em meio metro, e na direção do eletrodo de corrente, também de meio em meio metro. Vamos agora a algumas medições, sem utilizar o aterragel. A primeira medição, pessoal, eu tenho o eletrodo de tensão a 3,5 metros. Olha o valor da resistência de aterramento, sem o aterragel, 97,7. Agora eu vou fazer uma variação do eletrodo de tensão de meio em meio metro na direção da haste e na direção contrária à haste. Vou fazer mais algumas medições. Agora eu vou fazer a 3 metros. Eu venho aqui na minha fita, né? Eu tenho aqui a distância de 3,5. Vou fazer a medição agora a 3 metros. Então, qual vai ser a resistência de aterramento a 3 metros? 96,6. Agora eu vou caminhando na direção da haste a ser medida, agora a 3 metros. A 3 metros, a resistência de aterramento, ela está dando 94,3, ok? Vou deslocar na posição agora o eletrodo de tensão a 2 metros da haste e vamos medir a resistência de aterramento, 93,9. À medida que a gente vai na direção da haste, tende a diminuir a resistência do aterramento, mas a gente tem esse limite, certo? Então eu vou fazer agora, variando na direção do eletrodo de corrente, e vou colocar no slide aí para vocês a resistência de aterramento. Registrado esses valores, depois faremos as medições, né? No entanto, utilizando nessa haste aqui, colocando o aterragel. Então vocês puderam observar qual é a resistência do aterramento nessas medições realizadas sem o aterragel. Então, pessoal, vocês viram todo o preparativo, né, para fazer as medições de aterramento sem utilizar o aterragel. Então, eu mostrei no vídeo para vocês uma medição, foram realizadas 12 medições naquele canteiro, onde vocês puderam observar a distância do eletrodo de corrente para o ponto de medição, 7,2 metros. As resistências de aterramento medidas foram, o primeiro ponto seria a 1 metro, 88 ohms, depois 91,2, 94, 94,8, 96,8, 97,8, 98,9 ohms, 100,4, 103,6, 108,2 e 117.
À medida que a gente aproxima do eletrodo de corrente, a resistência vai aumentando, fazendo aquela curva ascendente, né? Então, sem o aterragel, essa é a curva da resistência de aterramento. Se nós fôssemos determinar qual seria a resistência de aterramento daquela haste naquele canteiro onde eu fiz os ensaios para vocês, a gente pega as medições que dê no máximo aí 10% de diferença entre elas, né? Então, aqui a resistência de aterramento, vocês podem observar que ela seria nesse ponto aqui, a média dessas três medições, ok? 96,8, 97,8, 98,8. Tira a média disso aqui, você tem a resistência do aterramento. O nosso foco é mostrar a resistência do aterramento de uma haste naquele terreno que vocês viram, e depois eu vou mostrar um outro gráfico onde tem a resistência de aterramento sem aterragel e com aterragel. Então, pessoal, a gente fez a preparação aqui para a aplicação do aterragel. Nós fizemos um buraco de 44 por 40 e 32 centímetros de profundidade. O fabricante recomenda 80 por 80, mas como o espaço é pequeno e é só experimental, né? Então o preparo aqui para colocar o produto já está feito. Agora a gente vai colocar água nesse buraco, esperar o solo drenar toda essa água. Vamos misturar o aterragel nessa terra que está nesse vaso aqui, e aqui é o produto, o aterragel. Então vamos fazer essa mistura e depois eu volto novamente com essa mistura dentro aqui do buraco. 20 litros de água colocado no buraco. Agora a gente tem que esperar o solo drenar essa água para depois a gente misturar a terra com o aterragel. Então vamos agora aguardar o solo absorver essa água e depois a gente faz essa mistura de terra com 12 kg de aterragel, que é uma dose única, tá? O aterramento de qualquer haste, ele é dose única de 12 kg de aterragel, tem o fast gel, né? E vários outros produtos que podem diminuir a resistividade do solo. Aqui, pessoal, a gente já tem a terra no buraco misturada com o aterragel. Agora a gente vai jogar a água e fazer uma mistura com esse produto e a terra até virar uma gelatina. Então vamos agora mexer e depois toda a terra que sobrou naquela caixinha a gente vai colocar aqui dentro, cobrindo a haste. Aí, pessoal, agora a gente já misturou o aterragel, colocou dentro da haste, né? Agora só falta misturar aquele restinho da terra aqui na haste. E isso tem que ficar durante 5 horas. Aí durante 5 horas o produto aqui, né, a gente já pode fazer a medição de aterramento. Agora vamos misturar a terra. Agora nós já misturamos o resto da terra com o aterragel, né? Jogamos a terra por cima. Agora é só aguardar 5 horas para o produto estar reduzindo a resistividade do terreno. Então amanhã, né, eu vou voltar mais à tarde aqui e realizar a medição do aterramento. E vamos ver para quanto que esse tratamento com aterragel vai reduzir a resistência de aterramento. Vocês viram lá no início do vídeo o valor da resistência de aterramento e também a curva que eu mostro para vocês da medição do aterramento sem o aterragel, e amanhã faremos com o aterragel. Nós vamos fazer as medições de aterramento nas mesmas condições quando não colocamos o aterragel na haste. O eletrodo de corrente vai ficar a 7 metros do ponto de medição de aterramento, que é essa haste aqui. Eu vou fazer a primeira medição para vocês, que é uma medição com o eletrodo de tensão distante 3,5 metros do ponto de medição, que é a haste. Então vamos medir a resistência de aterramento. Vou medir a resistência de aterramento. Olha só, 67,2. Se vocês observarem essa haste
sem o Aterragel estava dando mais de 90 ohms, estava dando 97 ohms. Então a gente conseguiu baixar em 30 ohms a resistência de apenas uma haste, tá, pessoal? Aqui não tem configuração em triângulo, não tem nada, tá? Se eu colocar a configuração em triângulo, essa resistência vai cair bastante. Então eu vou fazer todos os ensaios e colocar para vocês. Mas vocês podem observar que a resistência do aterramento, nesse ponto, a 3,5 metros da haste, nós tivemos uma redução de mais de 30 ohms, né? Vocês podem observar 67,2 ohms. Pessoal, então complementando todas as medições que foram realizadas, eu fiz para vocês, como eu fiz no primeiro caso sem o Aterragel, agora com o Aterragel, olha para vocês verem para quanto que a resistência de aterramento caiu, né? Eu executei 12 medições, como vocês viram aí no vídeo, da mesma forma que eu realizei 12 medições nas mesmas distâncias sem Aterragel. Agora essa curva em verde é com Aterragel. Vocês podem observar que a primeira medição, 54,5, a segunda, 60,1, 63, 64,4, 66, 67,2, 68,6, 70, 73 até 103,6, que é o último ponto mais próximo do eletrodo de corrente. Se a gente fosse obter a resistência de aterramento, né, qual seria a resistência de aterramento? Ela está na média desses três valores aqui, 66,7, 67,2 e 68,6. Essa seria a resistência de aterramento de uma haste com a aplicação do Aterragel. Agora, pessoal, vejam vocês um comparativo entre o aterramento sem o Aterragel, sem o tratamento do solo, e com o Aterragel. Então, com o Aterragel, essa curva aqui em verde, vocês podem observar no mesmo ponto de medição com o Aterragel e sem Aterragel, 88 ohms. Com o Aterragel, a resistência nesse ponto ela cai para 54,5. Veja vocês que a média antes do meu aterramento estaria aqui, sem Aterragel. Com a aplicação do Aterragel, a minha resistência de aterramento ela reduz, né, cerca de mais de 30 ohms. Se vocês compararem esse ponto 94 e aqui 63,9, praticamente 30 ohms de diferença, né? Então, o que tem que ficar claro é que, dependendo da geometria do aterramento que você vai utilizar, né, às vezes torna-se necessário, né, fazer o tratamento do solo. E esse produto, ele reduz drasticamente a resistência de aterramento. Quanto mais, na verdade, ele reduz a resistência de aterramento, por quê? Porque ele reduz a resistividade do solo. Nesse exemplo que eu mostrei para vocês, é apenas uma haste. A resistência ainda está alta, né? Mas a gente conseguiu uma redução muito grande. Só que eu tenho que aliar ao tratamento químico do solo a geometria. Se eu colocar nesse terreno 5 hastes, 6 hastes em linha, se eu colocar 6 hastes em linha, por exemplo, ou fazer um triângulo, eu consigo levar essa resistência de aterramento para valores iguais a 10 ohms ou menor do que 10 ohms. Mas o objetivo da aula foi mostrar para vocês, né, que o tratamento adequado do solo, ele reduz a sua resistividade. Reduzindo a resistividade, você tem a redução da resistência de aterramento. O químico do solo é para diminuir a resistividade do solo e, por consequência,
diminuir a resistência de aterramento? Se o sistema de aterramento já está instalado e sua resistência não atingiu o objetivo, deve-se fazer o tratamento químico do solo. O tratamento químico do solo, né, ele somente é empregado nas seguintes situações. Existe o aterramento no solo, já tem um aterramento lá existente, com resistência acima da desejada e pretende-se alterá-la. Aí sim eu faço o tratamento químico. Esse tratamento químico consiste em colocar um produto, né, um gel. Esse gel vai diminuir a resistividade do solo, por consequência, diminuir a resistência de aterramento. Então, a primeira opção, já existe o aterramento lá no solo e você quer diminuir a resistência e pretende alterar ela. Não existe outra alternativa possível no seu aterramento, a outra opção, dentro das condições do sistema, por impossibilidade de você de trocar o local, né? Não tem como, eu tenho que fazer o aterramento aqui, eu não posso trocar o local, né? E o terreno tem alta resistividade. Infelizmente, deve-se fazer o tratamento químico do solo. O tratamento químico do solo, ele visa reduzir a resistividade, né, do solo e, como consequência, né, diminuir a resistência do aterramento. Tratamento químico é feito por gel, por exemplo, o aterragel. O gel é constituído de uma mistura de sais, né, que, em presença da água, eles formam um agente ativo do tratamento. Suas propriedades desse gel são quimicamente estável. Esse gel, ele não é solúvel em água, ele é higroscópico, não é corrosivo e não é atacado pelos ácidos contidos no solo. E seu efeito é de longa duração, 3, 4 anos. Aqui, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês um gráfico que representa os valores típicos de redução da resistência de aterramento quando nós fazemos o tratamento químico do solo com gel. O aterragel, que é um produto, ou outros tipos de gel. Nós temos aqui uma constante Kt, que é a resistência com tratamento, dividido pela resistência sem tratamento. Aqui vocês estão vendo o gráfico, onde eu tenho a resistividade do solo em ohms vezes metro. Então, se a gente pega aqui a resistência, por exemplo, uma resistividade de 3.000 ohms vezes metro, e a gente vem aqui, a gente tem duas faixas desse fator, que é o fator de correção, o fator de redução Kt. Então, eu acho Kt, eu sei qual é a resistência de aterramento com o gel. Tá? Então, aqui são valores típicos de Kt em função da resistividade. Então, a gente costuma dizer, é o seguinte, quanto maior a resistividade do terreno, né, menor vai ser o fator K. Menor o fator K, menor a resistência final. Vocês podem observar aqui, ó, né? Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem. Aqui a gente tem um aterramento que tem um valor de 870 ohms num local cuja resistividade é 2.000 ohms vezes metro. Qual a faixa provável do valor da resistência com tratamento de solo se for feito um tratamento químico à base de gel, uma aterragel, por exemplo? Então, se vocês olharem o gráfico aqui, eu marquei qual é a resistividade do solo, 2.000 ohms vezes metro. Eu venho aqui na coordenada da coordenada x, 2.000, a coordenada y, 0,2, Kt 0,2. Esse é o valor mínimo de Kt. E o valor máximo de Kt, eu venho aqui em cima, dá aproximadamente 0,34. Então, o meu Kt fica entre 0,2, menor ou igual a Kt, menor ou igual a 0,34. Portanto, a minha resistência de aterramento, nova resistência com tratamento químico do solo,
ela vai ficar entre 0,2 vezes a resistência, 870, vai dar 174, e 0,34 vezes 870, 295. Né? Então, para vocês saberem, com o tratamento químico do solo, a minha resistência pode atingir entre 174 e 295. Reduz bastante a resistência de aterramento, utilizando o gel, né, que vai fazer um tratamento químico do solo. Fiquem sempre ligados aqui no canal da Universidade da Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Hoje eu estou trazendo um assunto que muitos de vocês falam muito em aterramento, mas não percebem as conexões de aterramento. Hoje a NBR 5419, na sua parte 3 de 2015, estabelece dois tipos de conexões de aterramento. As conexões mecânicas e as conexões por solda exotérmica. Essa aula eu vou mostrar para vocês qual é a melhor opção, solda exotérmica ou conexão mecânica. E ao final, vocês vão ver a elaboração de uma conexão de aterramento utilizando solda exotérmica. Então, na sequência, eu vou explicar qual é o mais vantajoso, solda exotérmica ou conexão mecânica, na sequência. Olá pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês a questão da solda exotérmica e a conexão mecânica. Ao final dessa aula vocês vão ver como que se faz uma solda exotérmica. Então, o que utilizar? Ou eu utilizo solda exotérmica ou conexão mecânica. O que diz a NBR 5419, a parte 3 dela de 2015, lá no item 553. Todas as conexões do aterramento externo, elas devem estar de acordo com a NBR 5419, parte 3, no item 5.3. O que ele diz? Conexões mecânicas de pressão requerem caixas de inspeção, ou seja, toda vez que nós utilizamos um conector de pressão no aterramento, deve ser colocado uma caixa de inspeção. Isso não ocorre com solda exotérmica. Com solda exotérmica, você não precisa de caixa de inspeção quando você faz a conexão. Então, as conexões mecânicas necessitam, cada conexão necessita de uma caixa de inspeção. As soldas exotérmicas são a melhor opção. Então, qual que é a melhor opção? Conexão mecânica ou solda exotérmica? A solda exotérmica é a melhor opção, pessoal. Por quê? Porque nós temos que levar dois pontos de vista que é vantajoso, do ponto de vista elétrico e do ponto de vista de durabilidade. Ela tem uma conexão elétrica melhor e tem uma durabilidade muito maior. Por que o pessoal não gosta de usar solda exotérmica? Devido ao custo dos moldes, que acabam se tornando uma opção um pouco mais cara. Mas, gente, é pouco mais caro. Então, normalmente, a partir de 5 ligações no aterramento, é muito mais vantajoso utilizar a solda exotérmica. Se você tem 4 conexões no aterramento, pode usar conector mecânico, que é mais barato. A partir de 5, é muito mais vantajoso você utilizar a solda exotérmica. Melhor opção, solda exotérmica. Maior durabilidade, melhor conexão elétrica. Se utilizar conexão mecânica, né? Toda vez que utilizarmos conectores de pressão no aterramento, deve existir uma caixa de inspeção. Bom, aqui eu trago exemplos de conectores de pressão. Aqui eu estou passando o mouse em cima de um conector de pressão para haste de aterramento. Então, tendo esse conector de pressão da haste de aterramento,
você tem que utilizar uma caixa de inspeção. Nós temos aqui um conector de aterramento, que é o conector de compressão CCO, que é esse conector. Enterrou no solo com esse tipo de conector, com qualquer um desses tipos de conector, existe sim a necessidade de uma caixa de inspeção. Aterramento com solda exotérmica. Como é que faz o aterramento com solda exotérmica? Nós temos esse alicate aqui, temos aqui o molde, aqui eu tenho um molde que vocês já podem observar, que é cruzando dois cabos, 3 cabos, né? A junção de 3 cabos numa malha de aterramento, está aqui o exemplo. Então, cada conexão exotérmica, cada solda exotérmica tem um molde. Então, aqui um exemplo de um molde. Eu tenho molde para haste, eu tenho molde em T, todos os tipos de molde. Esse molde, que eu falei anteriormente, ele que encarece um pouco o aterramento usando solda exotérmica. Mas a partir de 5 conexões, é muito mais vantajoso usar a solda exotérmica. Aqui, por exemplo, eu tenho a junção de 2 cabos, nós temos aqui o alicate, e um discozinho, aqui é o pó da solda exotérmica que é colocado em cima. Aí no final, vocês vão ver no vídeo que a gente coloca um discozinho, vai colocar fogo, ignição, né? E isso vai fazer uma fusão. Então, para finalizar, vocês vão ver na sequência o vídeo de fazer como se faz uma solda exotérmica. E a melhor opção é solda exotérmica. Maior durabilidade e melhor conexão elétrica.